Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você, e que a mão do nosso Deus traga sobre você bênçãos sem medidas. Muito obrigado pela inscrição, muito obrigado pelo joinha, muito obrigado pelo compartilhamento. Não esquece, são duas coisas que mais promovem o vídeo dentro do YouTube. Você assistir o vídeo até o final e você deixar seu like, deixa o joinha. Sempre que você assistir a mensagem, antes de assistir ou no final ou no meio, dá aquele joinha para promover a mensagem e compartilhe a mensagem nas suas redes sociais, seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja no Twitter ou no Instagram, outras redes sociais que você aí normalmente usa. Deus é contigo. Vamos falar com o Papai do Céu. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de entrar na Tua presença para adorá-lo na beleza da Tua santidade. Aceite a cada um de nós e neste momento, Senhor, queremos abrir o nosso coração para ouvir a Tua voz. Queremos entender os Teus planos para a nossa vida. Queremos que o Senhor seja, de fato, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso guia, o nosso conselheiro, o nosso amigo, o nosso companheiro de jornada rumo a Canaã celestial. Queremos andar contigo, Senhor. Portanto, dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência e ensina-nos. Por favor, Senhor, abre o nosso entendimento, ilumina os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da Tua palavra. Que assim como o Senhor fez maravilhas na vida de Nabucodonosor, que o Senhor se levante sobre nós e faça resplandecer o Teu rosto sobre nós e nos dê a Tua paz, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão, a Tua salvação. Mas, Senhor, estamos diante de Ti e precisamos também do nosso pão de cada dia. Temos necessidades materiais, intelectuais, profissionais, emocionais. Supre cada uma das nossas necessidades em glória por meio de Jesus Cristo. Nos colocamos em Tuas mãos para que em nós se cumpra a Tua vontade, como se cumpriu na vida de Daniel, na vida de Nabucodonosor e na vida de Jesus Cristo. Que a Tua vontade seja soberana também em nossa vida. Nós oramos e agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos ao capítulo 7. E o capítulo 7 agora já muda completamente. É como se nós estivéssemos entrando em um novo livro. É como se a gente estivesse agora começando uma nova história. Do capítulo 1 ao capítulo 5, nós encontramos a história da Babilônia e o início do reino Medo-Persa. Agora, Daniel começa a ter sonhos e visões relacionados a ele e ao povo de Israel. Por que isso, Renivaldo? Por que houve essa mudança brusca no livro de Daniel, agora no capítulo 6, no capítulo 7, desculpe. Uma coisa que eu não disse ainda nessa série Daniel é que Deus não faz nada sem propósito. Deus trabalha sempre com objetivos. E ao permitir o cativeiro da Babilônia, ao permitir Deus que o seu povo fosse levado escravo para a Babilônia,
Deus tinha dois objetivos. Você pode acrescentar outros objetivos, mas eu prefiro me concentrar em dois grandes objetivos de Deus ao permitir o cativeiro babilônico e ao permitir a Babilônia governar o mundo inteiro. Então, primeiro objetivo de Deus: se revelar na Babilônia, se manifestar na Babilônia, tornar-se conhecido na Babilônia. E lembre-se, nós estamos trabalhando, Daniel, do ponto de vista cósmico, do conflito entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira. E nós já mencionamos que Babilônia, ela é símbolo da confusão religiosa que nós vimos no capítulo 6. Vai se instaurar essa confusão religiosa quando duas bestas que surgem do mar e surgem da terra, não é? O catolicismo através de Roma e o protestantismo através dos Estados Unidos se unem para formar uma imagem à besta. Então Deus, ele vai se manifestar, ele também vai se revelar. Apocalipse capítulo 18, versículo 1 diz que a terra será iluminada pela glória de Deus. Deus, ele faz questão de se revelar na história. E nós precisamos entender que a revelação de Deus, ela é necessária para que todos os povos da terra, ao serem julgados por Deus, eles possam ter certeza de que Deus está sendo justo. Então, quando a gente chega ao cativeiro babilônico, a gente percebe que Babilônia levou para o seu território, ou seja, ela conquistou o domínio do mundo inteiro. Então, havia na Babilônia representantes de todos os povos da terra. E cada povo tinha o seu ídolo, cada povo tinha o seu Deus, cada povo tinha a sua adoração, cada povo tinha a sua religião. Lembrando que no mundo existem 6 religiões consideradas religiões oficiais, ou as grandes religiões, né? Eu diria que são 7, porque quando Deus diz que ele tem um povo que está fora da Babilônia, mas imerso na Babilônia, lembra da mensagem? Nós somos do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, dentro do próprio cristianismo, Deus tem uma igreja verdadeira, ou cristianismo verdadeiro. Então, nós temos 2 cristianismos. Nós temos o cristão remanescente, que guarda o mandamento de Deus e a fé em Jesus Cristo. E nós temos os cristãos em geral aí, espalhados em diversas congregações e segmentos religiosos. Não religião, mas cristianismo é religião. Agora, dentro do cristianismo nós temos uma divisão. O cristianismo verdadeiro, com a igreja remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E nós temos um cristianismo apostatado aí, misturado com os ensinos babilônicos. Lembre que Israel foi para a Babilônia por 2 motivos. Primeiro, rejeitou a lei de Deus, rejeitou a aliança, quebrou a aliança com Deus. E segundo, fez aliança com os povos pagãos, adorando os ídolos. Você pode ler isso lá no livro de Crônicas, ou também no livro de Isaías, o motivo do cativeiro. Eles rejeitam a Deus, rejeitam as leis de Deus e quebram a aliança eterna. Então eles fazem aliança com os ídolos, adoram imagens do sol, da lua, das estrelas, das árvores, toda árvore bonita. Aqui nós temos árvores muito lindas aqui, altas,
Então o povo, quando eles viam uma árvore bonita, alta, né, exponencial, eles ali prestavam culto àquela árvore, né, chamado poste ídolo na Bíblia. Então o povo de Israel estava completamente escravizado ao mal, porque eles se acorrentaram ao mal fazendo aliança com o pecado ou com a idolatria. Então o primeiro objetivo de Deus era mostrar para toda a terra quem é Deus. E aí você encontra a alimentação no capítulo 1, você encontra os sonhos de Nabucodonosor, da estátua dos 4 reinos. No capítulo 2, nós encontramos a prepotência humana no capítulo 3. E aí Deus vai converter Nabucodonosor para que o nome de Deus fosse glorificado na Babilônia. E hoje Deus vai usar o cristianismo puro e verdadeiro, a igreja remanescente de Deus, a que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, a igreja que é coluna e baluarte da verdade, para iluminar a terra com o conhecimento da glória de Deus. Então esse foi o primeiro objetivo de Deus, era se tornar conhecido na Babilônia. E o segundo objetivo de Deus na Babilônia é levar Israel ao arrependimento e ao retorno à aliança com Deus. Jeremias, Deus fala desse retorno dessa aliança, né? Farei novamente uma aliança com vocês, não com uma aliança que eu fiz com os pais de vocês, porque eles não obedeceram à aliança. Agora eu escreverei a lei no coração de vocês e vocês verdadeiramente me obedecerão. Então, os dois grandes objetivos de Deus, ao permitir o cativeiro, ao permitir o sofrimento do povo de Deus, ao permitir as correntes nos israelitas, era, primeiro, ele precisava mostrar a diferença entre o Deus Criador e os deuses. Os deuses não foram capazes de sustentar seus países, sustentar seus reinos. Então todos os reinos foram escravizados pela Babilônia. E Deus, diz o livro de Ezequiel, Deus vai usar a Babilônia como cajado de Deus, como a vara de Deus para disciplinar os filhos de Israel. No próprio livro de Ezequiel, no capítulo 20, você vai encontrar toda essa explicação que eu estou dando para você. Deus diz que ele vai permitir o sofrimento para que ele possa ser conhecido entre as nações e o nome dele não seja desonrado e nem zombado. E aí quando você encontra um Belsazar da vida que se levanta contra Deus, na verdade ele está manifestando a diferença entre o Deus verdadeiro, Deus vivo, e os deuses pagãos, que nenhum deles foi capaz de resolver o problema de Belsazar, e muito menos dar a ele a paz, a tranquilidade, a felicidade que ele tanto buscava, aí fazendo festa com os seus amigos e com os seus conselheiros políticos. Então o capítulo 7 começa justamente falando de uma visão de Daniel, né? No primeiro ano do rei Belsazar, rei da Babilônia, eu, Daniel, tive um sonho e visões ante os meus olhos, quando eu estava no meu leito. E escreveu, aqui é como se alguém tivesse escrevendo o sonho de Daniel. Parece que existe aqui agora um narrador. Percebe que a coisa muda totalmente, porque o próprio capítulo 7 já parece não ser Daniel contando sua própria experiência. Daniel teve um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito, ele escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. E que sonho era esse? Agora, observe que aqui não tem nada a ver mais com Babilônia, não tem nada a ver mais com Medopérsia, não tem nada a ver mais com os reinos deste mundo, agora tem que ver com o povo de Deus. Tem que ver com o Israel de Deus.
Versículo 2 está escrito: falou Daniel e disse: estava olhando durante a minha visão da noite, e eis quatro ventos que agitavam o grande mar. 4 animais. O primeiro era como leão, as suas asas como de águia. Enquanto olhava, foram arrancadas as suas asas. E observe que, apesar dele estar descrevendo aqui os impérios da Babilônia, da Média, da Pérsia, aqui já não tem mais a ideia do poderio político, mas o que esses reis vão fazer em relação ao povo de Deus. Não se esqueçam, no capítulo 6 a gente estudou, peço até desculpas a vocês, o vídeo ficou, em algum momento o sol incidiu sobre a câmera, né, sobre a lente da câmera, mas a mensagem ficou muito boa. E a gente deve se concentrar na mensagem, não se concentre muito no visual das imagens, tá bem? Mas se concentre na mensagem do capítulo 6. Às vezes nem eu entendo o que o Espírito Santo quer para cada um de nós, mas essa foi a mensagem que ele deu para a gente no capítulo 6. A lei de Deus está sendo transgredida, a lei de Deus está sendo pisada, mas a lei de Deus ainda é o ponto de controvérsia do grande conflito entre o bem e o mal. E a gente precisa se posicionar ao lado da verdade. Se você não se posicionar ao lado da verdade, você acaba se posicionando automaticamente ao lado da mentira. Então agora, Daniel no capítulo 7, ele vai descrever o que esses reis vão fazer em relação ao povo de Deus. O que esses reis vão tramar contra o povo de Deus. Se você acha que eu estou exagerando, leia comigo os versículos 5 a 7. Observe. Continuei olhando, e eis aqui um segundo animal, semelhante a urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe dizia: levanta-te, devora e come muita carne. Depois disto, observe, viu? Devora e come. Se você ler o Salmo 14, você vai entender isso aqui. Devora o meu povo como se estivesse comendo pão. A Bíblia, ela é harmoniosa. Não há contradição na Bíblia. E aqui nós encontramos os reis deste mundo tentando se levantar contra o governo de Deus, contra as leis de Deus, contra os ensinos de Deus, para destruir o povo de Deus. Come, devora muita carne. Versículo 6. Continue olhando. Eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas. E tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Observe o que ele vai fazer. Continuei olhando, e nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés e quebrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres.
observa que aqui o texto é muito claro nesse aspecto. Percebe que agora nós estamos diante de um conflito entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre o certo e o errado, entre Deus e o diabo. E Satanás, ele é príncipe deste mundo. Eu disse na mensagem de ontem que ele não tem aliança com Deus. Satanás, a palavra Satanás significa inimigo, adversário. Então Satanás é adversário, é inimigo de Deus, inimigo da verdade, inimigo do bem, inimigo do certo. Então ele vai usar reis para machucar, para ferir a Deus, agora perseguindo o povo de Deus. Uma das estratégias do diabo é justamente essa. Ele não pode machucar a Deus, ele não pode subir ao céu, ele tinha acesso ao céu até a cruz. Quando Jesus Cristo disse, está consumado, aí Satanás perdeu acesso ao céu e perdeu o direito à salvação para sempre, porque ele nunca se arrependeu. Mas o que acontece? Ele vai agora estabelecer a perseguição como base para machucar a Deus. Ele vai usar a perseguição à verdade e aos filhos de Deus que praticam a verdade para ferir o coração de Deus. E aí eu volto aos dois grandes objetivos que Deus tinha na Babilônia. A gente vai analisar um pouco mais o capítulo 7, não se preocupe não, porque o capítulo 7 nós vamos ter pelo menos 3 mensagens no capítulo 7. Mas nesse primeiro momento eu quero que você se concentre aqui, de que os reinos da terra, todos eles se levantam para guerrear contra Deus. E como é que eles vão guerrear contra Deus? Eles vão trazer problemas para os filhos de Deus. E aí quando eu digo, às vezes, e muitas vezes nos meus vídeos, que a gente tem que agradecer a Deus até pelos problemas, porque Deus não vai impedir a guerra, Deus não vai impedir a dor, Deus não vai impedir a doença, Deus não vai impedir o sofrimento. Lembre-se da história de Jó, né? Lembre-se da história de outros servos de Deus aí na Bíblia, que Deus, ele não impede a doença, Deus não coloca a doença em ninguém, por favor. Tá? Nunca diga que Deus colocou doença em você. Deus não tenta ninguém. Bom, a Bíblia é muito clara. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz que Deus não tenta a ninguém. Deus prova a gente. Então como é que Deus prova a gente? Deus não impede que o diabo haja na vida da gente. Primeiro porque ele confia em você. Não foi isso que ele disse para Satanás? Eu confio em Jó. Eu sei quem é Jó. Eu confio nele. Eu acredito nele. Agora você quer machucá-lo? Você quer provar para mim que ele é fiel? Então eu deixo que você encoste nele. E que você balance ele, que você penere ele. Jesus Cristo disse para Pedro, Satanás me pediu para balançar você, para machucar você, para peneirar você. Agora Jesus Cristo não disse, ó, eu dei ordem para ele. Não. Jesus Cristo simplesmente ficou em silêncio diante da proposta de Satanás. E às vezes a gente fica triste, né, quando Deus fica em silêncio diante do sofrimento que a gente está passando. Deus está dando tempo para você e para o diabo. Tempo para você buscá-lo, confiar nele, manter sua confiança nele, apesar dos problemas, e fazer dele ainda a sua plataforma de fé, sua plataforma de confiança, sua plataforma de esperança. Então Deus, ele permite, ele fica em silêncio. Apocalipse capítulo 8, versículo 1, né? O céu fica em silêncio. Parece que Deus não está nem aí para você. Parece que Deus não está nem preocupado com você. Parece que Deus não está realmente
se lixando para os seus problemas. Mas não esqueça a promessa. E a promessa não foi feita lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. A promessa foi feita lá no Êxodo, quando Deus disse: construam para mim um santuário para que eu fique com vocês, para que eu more com vocês. E aí no Novo Testamento nós encontramos Deus dizendo: vocês, eu quero morar em você. João capítulo 14, versículo 23. Ora, como Deus pode ficar indiferente, como Deus pode ficar alheio se Ele mora em mim? Mas Ele fica em silêncio, porque às vezes eu preciso me fortalecer, eu preciso crescer no conhecimento de Deus. Então o sofrimento vem, as dificuldades vêm, para que eu aprenda a glorificar a Deus. E para que o mundo conheça que Deus é o meu Deus. Quando Daniel ele vai para a fornalha, todo o povo na Babilônia e todos os reinos sob o governo da Babilônia, todos eles, agora já como no reino dos Medos e Persas, as 120 províncias dominadas pelos Medo-Persas, agora fica sabendo que existe um Deus que é capaz de fechar a boca de leões famintos para não comer um único dedo de um filho de Deus que é fiel, porque ama a Deus e se recusa a desobedecer a Deus. Então o mundo vai ser iluminado pela glória de Deus, pelo sofrimento do filho que vai para a cova dos leões. Então Deus é glorificado em Daniel, Deus é glorificado na Babilônia, Deus é glorificado em Nabucodonosor, e Deus é exaltado. E aí você pode ler o capítulo 6, Dario estabelece uma ordem que todo aquele que desrespeitar o nome desse Deus vai ser punido com a morte. Coisa que não foi Deus quem estabeleceu, e nem Deus quer isso. Lógico que a morte é uma escolha daquele que vira as costas para Deus. Mas ele estabelece uma lei que todo aquele que se levantar contra esse Deus que salvou Daniel da cova dos leões, tenha como resultado a morte. Agora, esses dois objetivos é para que o povo de Deus se apegue mais a Deus, se agarre mais à mão protetora de Deus. E aí quando Israel vai sair da Babilônia, eles vão retornar a Israel, né? E o que acontece? Eles agora deixam os ídolos para trás. Ou seja, Israel se converte na Babilônia. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Mas Deus usa todas as nossas experiências neste mundo para transformar o nosso caráter e tornar o nosso caráter mais semelhantes ao de Jesus Cristo, a fim de que, tendo um caráter semelhante ao de Jesus Cristo, a gente alcance a vida eterna. A gente alcance a tão almejada santificação. E assim como Deus é glorificado no sofrimento de Jesus Cristo, assim como Deus é glorificado no sofrimento de Daniel, assim como Deus é glorificado nas manifestações maravilhosas na vida de Nabucodonosor, Deus finalmente vai ser exaltado e glorificado diante de todos os reinos deste mundo. Leia comigo Apocalipse capítulo 15. Eu quero concluir a mensagem aqui justamente em Apocalipse capítulo 15. Leia comigo Apocalipse capítulo 15. O capítulo 7 eu disse para você, muda totalmente a história, muda totalmente o contexto, mas é o mesmo livro.
Mas agora Deus vai mostrar o resultado de tudo aquilo que Ele permite seus filhos passarem neste mundo. Não é para a destruição do povo. De fato, Deus não vai impedir a guerra, Deus não vai impedir a dor, Deus não vai impedir a doença, Deus não vai impedir o seu divórcio, Deus não vai impedir o seu fracasso no casamento, Deus não vai impedir o seu fracasso no trabalho, o seu fracasso nos seus empreendimentos, Deus não vai impedir que você vá à falência, que você fique endividado, Deus não vai impedir nada disso. Agora, o mais importante, eu já disse inclusive num dos vídeos aqui, o importante não é a queda, o importante não é o fracasso, o importante é o que você faz depois que você chega ao fundo do poço. Vai continuar aí na lama? Vai continuar aí reclamando, criticando, dizendo que Deus abandonou você, que Deus não te ama, que Deus não gosta de você e que se Ele gostasse Ele não permitiria isso? Ou você vai usar isso aí como uma escada para crescer e se fortalecer na fé? Ou vai usar isso aí para ser um cristão mais forte, mais saudável, mais altruísta, mais determinado, mais fiel, mais puro e mais obediente? É o que acontece aí, tá bom? Então, veja, Apocalipse, capítulo 15, versículo 4, está escrito: quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus feitos, os teus atos de justiça se tornaram conhecidos a todos. Então, qual foi o objetivo de Deus permitir todos os acontecimentos na Babilônia? Por que Deus permitiu tudo aquilo? E aí nós encontramos, inclusive, uma descrição terrível no capítulo 7, não é? Os reinos da terra se levantando contra Deus e contra o povo de Deus para machucar, para ferir, para matar o povo de Deus. E aí no capítulo 7 nós vamos encontrar aí a primeira profecia de perseguição, 1260 anos de perseguição religiosa. 1260 anos em que o povo de Deus vai ser massacrado e morto no nome de Deus. Mas Apocalipse capítulo 15, versículo 4 diz que todas as nações da terra glorificarão a Deus. Embora nem todos, lógico que não serão salvos todos aí, mas é que todo mundo vai reconhecer que Deus é Deus. O ateísmo vai ter que se ajoelhar diante de Deus para dizer verdadeiramente Ele é Deus. O ateísta, o agnosticista, né? O deísta, o panteísta e todos os istas aí. Aqueles que pisaram na lei de Deus, aqueles que zombaram do nome de Deus como Belsazar, aqueles que se levantaram para combater a verdade de Deus, todos eles se prostrarão e dirão verdadeiramente tu és Deus. E observe que essa confissão aqui é a confissão final, porque Deus vai queimá-los depois. Aqui é a confissão daqueles que serão queimados. Não se esqueça das 7 pragas de Apocalipse capítulo 16. Então no capítulo 15, antes de Deus falar das 7 pragas, Deus mostra o resultado da escolha de todo ser humano. E no final, Deus é o vencedor. Deus é o grande vitorioso da história. Deus é o grande vitorioso no conflito. Apocalipse capítulo 17, versículo 14, está escrito: combaterão contra o Cordeiro, pelejarão contra o Cordeiro, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. E você pode vencer, você como Daniel pode ser um vitorioso, você como Ananias, Misael e Azarias e como Nabucodonosor, você pode ser um vencedor, se você se colocar ao lado da verdade.
Se você buscar amar a Deus de todo o seu coração, e ainda que venha a guerra, ainda que venha a morte, diz Apocalipse capítulo 13, que todos eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e não amaram a própria vida. E todos eles morreram na esperança da ressurreição. Deus é o grande vencedor, então Deus vai ser glorificado em todos. O mundo vai ser iluminado pela glória de Deus, mesmo que para isso Ele permita que seus filhos sofram, que seus filhos sejam perseguidos, que seus filhos sejam maltratados, que seus filhos sejam mortos. A morte de um justo é para a glória de Deus. Paulo não temeu ser decapitado em Roma, porque a morte de Paulo foi para a glória de Deus e para a salvação dos romanos. Não foi só Paulo não, meu irmão. 150 milhões de pessoas, cerca de 150 milhões de pessoas morreram durante os 1260 anos. E Deus foi glorificado na vida e na morte de cada um deles. Porque Deus se tornou conhecido na história como Deus que cuida, como Deus que ama, como Deus que protege seus filhos. Como, Renivaldo, Deus protegeu seus filhos se eles morreram. Todos eles estarão com Jesus Cristo, diz Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Vencerão com Ele os chamados, os eleitos e os fiéis. Daniel foi fiel, puro e obediente. E a gente vai ver no capítulo 12 que Deus vai dizer para ele: você vai dormir, você vai morrer, é verdade, você vai descansar na sepultura, porque não existe vida após a morte, meu irmão. Existe ressurreição após a morte. Ninguém recebe recompensa quando morre, todos nós recebemos a recompensa na ressurreição. Apocalipse capítulo 15, versículo 4 prova isso. Todos os reis da terra, todos os reinos da terra se levantarão e se prostrarão diante de Deus para reconhecer que Ele é Deus. E que todos os atos de justiça que Ele manifestou na história foi para glorificar seu nome e para a salvação dos seus filhos. Capítulo 7 tem muito a nos ensinar, nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. Mas a minha pergunta para todos nós hoje é: está você disposto, está você disposta a se sacrificar para a glória de Deus? Está você disposto e disposta a se colocar nas mãos de Deus, independente das consequências, independente dos caminhos que Deus trilhar para você? Pode ser que Ele permita a cova dos leões para você. Pode ser que Ele permita a fornalha ardente. Mas o objetivo de Deus é salvar você, é converter você, é purificar você pelo sofrimento, é verdade. Está escrito, Zacarias capítulo 13, versículo 8. Muitos Ele permitirão, muitos serão embranquecidos, muitos serão purificados na fornalha da aflição. É para a tua conversão, meu irmão. Israel estava na Babilônia para ser convertido por Deus. Deus permitiu a fornalha para eles. Deus permitiu a escravidão para eles. Deus permitiu a corrente nos pés dos filhos de Israel para trazê-los de volta a si, para que eles abraçassem a aliança de novo com Deus e fossem convertidos e transformados. Eles não saem da Babilônia com os mesmos que foram para lá escravizados por causa da idolatria. Eles voltam da Babilônia convertidos. Eles voltam para Israel santificados, purificados dos seus pecados. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, Deus quer fazer maravilhas na tua vida. Agora você tem que se colocar nas mãos de Deus. Você tem que se colocar nas mãos desse Deus que quer purificar você, que quer transformar você e quer mostrar para o mundo que você é diferente, que você é um filho, que você é obediente. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és Deus. E Tu ages na história, não só para que Teu nome seja exaltado e glorificado, mas o Senhor age na história
para cuidar e proteger e salvar teus filhos, aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Por favor, Senhor, dá-nos um coração obediente, dá-nos um coração capaz de te amar inteiramente e integralmente, para que aquilo que vier a acontecer conosco, seja que é vivendo ou morrendo, possamos viver para a glória do Senhor, fazer tudo para a glória do Senhor. Dá-nos um coração cheio desse amor e ajude-nos, ó Deus, a refletir a Tua glória em tudo em nós e em tudo que fizermos. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.